Olá, povo de Deus! Estamos iniciando mais uma live Apocalipse, o mapa do futuro que já começou. E nós temos falado a respeito do capítulo 1, dando uma visão geral do Apocalipse, na verdade todo o livro do Apocalipse. E eu quero que você me acompanhe nesta exposição que estamos fazendo. Quando nós estudamos o livro do Apocalipse, muitos dizem que não há uma ordem cronológica dos eventos. No entanto, se a gente pegar os eventos macros do livro, nós vamos encontrar sim uma ordem cronológica. Depois, se a gente entrar nos detalhes, esta ordem cronológica vai se tornando cada vez mais evidente, desde que a gente consiga fazer uma leitura do Apocalipse, fazendo um comparativo com os demais escritos proféticos que existem nas Escrituras. Então, para podermos realmente entender o livro do Apocalipse, nós precisamos conhecer a Bíblia de Gênesis até Judas, um livro antes do Apocalipse, porque todos eles servem de pano de fundo para que o Apocalipse possa ser escrito e transmitido para nós. Quando nós abrimos o livro do Apocalipse no capítulo 1, a palavra que nós encontramos é revelação. Revelação. Seja bem-vinda, Rita. Esta é a palavra definidora do livro do Apocalipse. Ele é um desvendamento. O livro do Apocalipse desvenda para nós os planos de Deus para o futuro. O que ele está preparando, como é que ele vai agir. E ele é um desvendamento. Quando nós falamos do livro e da maneira como ele foi escrito baseado em visões. João estava tendo visões acerca do futuro e ele traduziu essas visões em linguagem de forma que nós pudéssemos entender. Muitos dizem que João recebeu as visões porque, como o cristianismo no seu início era como um movimento subversivo ao governo romano, eles tinham que escrever numa linguagem própria que os romanos não podiam entender. Eu não vejo muito sentido nesse tipo de observação. E por que eu não vejo sentido nesse tipo de observação? Porque se fosse verdade, que o livro do Apocalipse tivesse que ser escrito numa linguagem codificada, de forma que o ímpio não possa entender, não precisaria Paulo escrever o que está em 1 Coríntios, no capítulo 2, quando diz que o homem natural não entende as coisas de Deus porque lhes parece loucura. Ora, tanto fazia escrever um texto corrido, um texto baseado em conceitos, quanto escrever visões. O homem natural não vai entender mesmo as coisas de Deus. Não é por causa disso que o livro do Apocalipse é escrito baseado em visões. O livro do Apocalipse é escrito baseado em visões porque ele descortina a história sob o ponto de vista espiritual. É como se nós pudéssemos enxergar por detrás dos bastidores. É como se nós, quando alguém está fazendo um filme, nós pudéssemos acompanhar passo a passo como as cenas estão sendo construídas. Por outro lado, quando nós encontramos personagens no livro do Apocalipse, como o dragão, como um animal de 4 cabeças, ou os quatro animais viventes diante do trono de Deus, cada animal com um jeito diferente,
nós não podemos esperar que o mundo espiritual seja equivalente ao mundo natural. É óbvio que os personagens do mundo espiritual, eles são absolutamente diferentes do mundo natural. Então, se nós vamos enxergar o mundo espiritual, nós vamos enxergar como ele é. E ele é apresentado como ele é. Então, nós não podemos estranhar o fato de nos depararmos com revelações do livro do Apocalipse. Por outro lado, se o Apocalipse ele é um desvendamento, ele traz a história na perspectiva divina. Então, o livro do Apocalipse é Deus intervindo na humanidade do modo como ele determina que vai acontecer. Isto é a história desvendada, é a história do fim. Os elementos que estão lá, eles vão acontecer no seu tempo determinado. Por outro lado, o livro do Apocalipse, nós colocamos na live de ontem, ele é para dois grupos de pessoas. Os que leem e os que ouvem. E nós fizemos questão de ressaltar que quem tem maior dificuldade para entender o livro do Apocalipse é os que leem, porque estes precisam estudar. Eles precisam penetrar com profundidade no texto para entender o seu contexto e entender a sua linguagem, entender o que o livro está propondo. Agora, os que ouvem, eles recebem mastigado. Tudo para eles fica facilitado. Por isso, eles ouvem. Agora, mesmo os que leem e os que ouvem, também tem aqueles que guardam. O que nele está contido. Então, qual é a minha sugestão para você quando você está estudando o livro do Apocalipse? Você tem que estudar com uma caneta, com um papel, fazer anotação, porque você tem que debulhar esse texto. Você tem que ter intimidade com esse texto. Por quê? Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aqueles que leem, é o primeiro grupo, aqueles que ouvem as palavras da profecia, é o segundo grupo, ele está ouvindo daqueles que leem, e daqueles que guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então nós temos que ler, ouvir, complementando o que lemos e guardar. E guardar em que condição? Em guardar na mesma condição que Maria guardava as palavras proféticas que ela recebia acerca de Jesus e ela não compreendia. Então ela guardava aquelas palavras no seu coração para que ela pudesse, à medida que a vida de Jesus avançava, ela pudesse discernir o que estava acontecendo. Nós precisamos guardar as palavras desse livro para que nós tenhamos capacidade de ler, entender e discernir o mundo a partir da palavra escrita no Apocalipse. Uma outra coisa importante acerca de guardar. Como é que eu estudo a palavra de Deus? Nós temos que estudar a palavra de Deus da seguinte forma. Quem dá aula, os professores, os especialistas na educação, eu creio que eles vão concordar com isso. A gente estuda partindo do que conhecemos
conhece para aquilo que nós desconhecemos. Desconhecemos. O que eu quero dizer com isso? Significa o seguinte: a Bíblia é formada por diversas doutrinas. Tem a doutrina da segurança da salvação. Então, se eu estou entendendo essa doutrina, ela é meu porto seguro. Eu sento nessa doutrina e descanso nessa doutrina. Mas a Bíblia tem outras doutrinas que eu preciso conhecer. Estas eu desconheço. Eu conheço uma e desconheço as demais. Como é que eu devo estudar? Eu vou para aquela segunda doutrina, observando a primeira. Se eu perceber que ao estudar a segunda doutrina, eu vou perder a primeira, então eu congelo a segunda, fortaleço a primeira, então eu estudo a segunda de novo, até que eu consiga entender duas doutrinas. Eu tinha um pastor no seminário que ele dizia o seguinte: a palavra de Deus é como duas linhas paralelas que se encontram no infinito. Tem muitas doutrinas na palavra de Deus que elas parecem que se opõem umas às outras. Por exemplo, a pessoa tem facilidade de entender a doutrina do amor de Deus, mas tem dificuldade de entender a doutrina da justiça de Deus ou do juízo de Deus. Então, ela não conseguindo entender a doutrina do juízo, ela diz: Deus é amor e ele não vai justiçar ninguém. Então ela abandona uma doutrina e se apega a outra, porque ela não consegue compatibilizar duas doutrinas. É por isso que nós precisamos pegar uma doutrina, estudar, pegar outra doutrina, estudar, comparar as duas. Se a gente perceber que uma tira a outra, a gente congela uma, fica na outra, se fortalece, e nesse processo nós vamos amadurecendo o nosso crescimento cristão. Então nós precisamos nós temos que ter por foco, ao estudar o livro do Apocalipse, guardar o que está escrito. E o que significa guardar o que está escrito? Vamos supor que você aprende uma coisa no Apocalipse e você tem certeza, aquilo ali está certo, não há dúvida sobre aquilo. Mas alguém te chama para o desconhecido do Apocalipse e você percebe que aquilo é um terreno pantanoso, você não entende. Então você vai e volta, vai, aprende, não deu para entender, volta para o seu lugar de segurança. Agora, nós temos que ter esse lugar de segurança. Nós temos que ter um certo entendimento do livro, porque se não temos esse entendimento do livro, qualquer um que vai explicar o livro do Apocalipse, ao invés de ajudar a gente a entender, traz confusão. A gente se perde. Por quê? Porque nós não estamos guardando aquilo que nos dá segurança. E aí a gente vai se perdendo. Então vamos entender uma coisa. Ontem nós falamos que o livro do Apocalipse, ele tem uma ordem cronológica, ok? Agora, essa ordem cronológica não é dada de mão beijada. Por isso tem os que leem, que estudam. A maior parte das pessoas, dos estudiosos do Apocalipse, descartam completamente a sua ordem cronológica. E aí eles pegam um texto fora da sua ordem cronológica e aplicam numa época que não tem nada a ver com aquele texto. E aí a pessoa fica confusa. Por quê? Porque um texto aplicado fora do seu contexto
por melhor, por mais bem intencionado que seja, ele não está apto a traduzir aquela situação, ele não está apto a explicar aquela situação. Então nós não vamos entender. É melhor nós não usarmos um texto do que usarmos o texto fora de propósito, ok? Seja bem-vinda, Lídia. Então note o seguinte, eu tenho dito que o Apocalipse tem uma ordem cronológica. Aonde que está essa ordem cronológica? Apocalipse capítulo 1, verso 19. Diz assim: escreve as coisas que você viu, escreve as coisas que são, escreve as coisas futuras. Ok? Aqui temos uma ordem cronológica. João viu alguma coisa, existe alguma coisa que existe alguma coisa que vai acontecer depois das coisas que são. Então, a primeira segurança que nós temos que ter é que as coisas que João viu estão no capítulo de número 1. As coisas que estão, elas estão no capítulo de número 2 e no capítulo de número 3. Ok? E as coisas futuras? Elas estão no capítulo 4 até o capítulo 22. Agora, não vai com tanta pressa beber água no poço, porque pode engasgar. Quando eu digo que do 4 ao 22 são coisas futuras, o Apocalipse, quando ele vai explicar o futuro, ele faz o seguinte: tem um acontecimento aqui, e o Apocalipse explica esse acontecimento. Depois tem um acontecimento aqui, ele explica esse acontecimento na linha do tempo. Depois tem um outro acontecimento aqui, ele explica. Depois tem um outro aqui, ele explica. Seria muito fácil entender o livro do Apocalipse se ele apresentasse a ordem cronológica desse jeito. Mas ele não faz assim. Ele faz diferente. Tem um evento aqui, é o primeiro evento. Esse aqui é o evento 2. Esse aqui é o evento 3. Esse aqui é o evento 4. Então temos o evento 1, 2, 3 e 4. O Apocalipse diz assim: olha, esse evento aqui é desse jeito. Esse evento aqui começa lá atrás e termina aqui. Este evento aqui, ele começa lá atrás e termina aqui. E este evento aqui, ele começa lá atrás e termina aqui. Ora, aí é que começa a complicação. Por quê? Porque quando a gente vê o primeiro evento, a gente espera o segundo evento. É a maneira ocidental de pensar. Mas aí o Apocalipse, para explicar o segundo evento, ele vai lá atrás, pega um ponto, traz até aqui e vai um pouco para frente. E por que ele faz isso? Observa que aqui eu tenho o evento 1, o evento 2, o evento 3, o evento 4. Agora, para eu entender o evento 1, eu tenho que entender o 2. Porque uma parte do evento 1 está acontecendo no evento 2. Para entender o evento 2, eu tenho que entender o evento 3. Porque uma parte do evento está acontecendo no evento 3. E para entender o evento 4, eu tenho que entender o evento 3. Porque uma parte está acontecendo. E mais, tem determinados eventos que ele pode ir lá atrás e vir aqui. Então eu tenho eventos que vão para o futuro, retornam para o passado e vão de volta para o futuro.
E por que ele volta para o passado? Porque ele quer mostrar, acrescentar um detalhe que ele não mostrou. Por exemplo, vamos supor que tem um acidente de carro. E aí, vai lá, as pessoas fazem a medição, etc. e tal. Então você tem o acidente de carro, a medição da freada, das fotos e tudo mais. Aí vai para o tribunal. Quando chega no tribunal, o técnico, o profissional, ele vai lá e diz, olha, o carro freou durante 20 metros, ele bateu, ele estava a 60 por hora, porque medindo isso por aquilo, chega numa condição de velocidade, etc. e tal, e pum, ok. Só que quando você vai para as testemunhas, cada uma conta de acordo com o que ela viu. E uma viu pela frente, outra viu por detrás, a outra viu por cima, e cada uma. E aí, quando você vai tentar entender o que aconteceu, você vai ter que pegar um pedacinho de cada um, até você conseguir entender o que é que eles estão falando. E é aqui que a maior parte dos comentadores do Apocalipse se perdem, porque eles não conseguem entender aonde um evento começa, aonde um evento termina, e aí vai misturando as coisas. Então, para conseguirmos enxergar os eventos, nós precisamos ter marcos temporais. O que são marcos temporais? Significa, por exemplo, que o arrebatamento ele vai acontecer depois da ressurreição dos mortos, no que diz respeito à igreja. Então, primeiro eu tenho a ressurreição, depois eu tenho o arrebatamento. Esta é a ordem do evento. Paulo diz, nós não precederemos aqueles que dormem, porque primeiro eles serão ressurretos e depois nós seremos arrebatados. Ainda que a diferença temporal entre um evento e outro possa ser um segundo. Mas nós temos uma ordem, uma sequência. Então, quando nós enxergamos aquela sequência é para nós um marco temporal. E quando eu olho para aquele marco, a pergunta que eu faço é, este evento é antes daquele marco ou é depois daquele marco? Como é que eu vou conseguir enxergar isso? Por exemplo, a história da humanidade é antes de Jesus e depois de Jesus. Então temos o ano 0 antes de Cristo e 0 depois de Cristo. Então quando você vai falar assim, o Império Assírio é antes de Cristo. O Império Medo-Persa é antes de Cristo. E o Império Romano, ele começa antes de Cristo e vai para depois de Cristo. Então aquele marco temporal, ele regula para você estas situações que estão acontecendo na profecia, de forma que você não se perca. É por isso que para estudar a profecia, nós temos que ter papel e caneta. Porque se a gente não ficar anotando esses marcos temporais, e quando a pessoa falar, eu falo, olha, eu tenho um marco temporal aqui. Ele está falando antes do marco ou depois do marco? Antes do marco. Não, então ele está perdido, ele nem sabe aonde está o marco. Mas eu não estou perdido em relação a ele. Então, quando nós estudamos o Apocalipse, nós temos que ter bem certo quais são os marcos temporais e, depois dos marcos temporais, nós não nos perdemos. Então, vamos fazer o seguinte. Tira aqui do 4 ao 22 e vamos ficar com o marco temporal 1, 2, 3 e 4. Ora, aqui eu tenho um marco temporal. O que vai acontecer depois do 4 é complicado. Agora, do 1 até o 4, eu não tenho dúvida. Por exemplo, a história da Bíblia, você pega Gênesis, a história vai do começo ao fim, não volta. Você pega Êxodo, a história continua. Você pega Levítico, já complicou, porque Levítico é um meio ali,
você pega número, ele vai meio que volta. Deuteronômio, já complica um pouco. Agora, quando você pega primeira Reis e primeira Crônicas, você tem as duas histórias acontecendo no mesmo tempo. Mas a história de primeira Reis é a visão política de Israel. E a história de primeira Crônicas é a visão religiosa de Israel. Mas eles estão contando o mesmo período de história. Você pega os evangelhos, são 4. 4 evangelhos contando o mesmo período, visões diferentes. Então, o que acontece? Quando nós estudamos, nós temos que entender o que está acontecendo, senão a gente vai perder o que está acontecendo. Ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que você precisa marcar no seu caderno para você não se perder. As coisas que João viu, capítulo 1. As coisas que são, capítulo 2 e 3. As coisas que vão acontecer depois, começa no capítulo 4. Ponto. Ok? É a primeira coisa que você tem que saber. Pelo menos do 1 até o 4 você tem que saber o que está acontecendo. Depois do 4 complica um pouco mais. Mas do 1 ao 4 não é difícil. Agora, o 4 é o arrebatamento da igreja para frente. Então, o 2 e o 3 é o período da igreja. Lembra que eu falei que eu ensinei os meus filhos a brincar de videogame a partir do Apocalipse? Aqui está o livro. Vamos ver. Este é o livro que eu utilizei para ensinar os meus filhos. Aqui está o Apocalipse, todo ele desenhado. Aí eu recortei, eu peguei uma Bíblia, recortei ela e montei as cenas do Apocalipse. Montei todas as cenas, eu recortei o livro. Lembra que eu falei que eu joguei? Então eu recortava as cenas para eu poder trabalhar com elas. Recortava as cenas. Então tudo isso aqui que você está vendo é o livro do Apocalipse com as cenas recortadas e colocadas no lugar. Depois eu comprei um livro que falava sobre o Apocalipse. E aí ele me ajudava a entender as cenas. E aí eu peguei aquele livro, fui tirando cópia ampliada e fui montando as cenas do Apocalipse de acordo com aquele livro me ensinava. Depois eu fui lá em Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 21 e Marcos capítulo 13. E montei versículo a versículo. Esse versículo é igual a esse, é igual a esse. Esse versículo é igual a esse, igual a esse, igual a esse. Esse versículo, então eu montei versículo a versículo para eu poder comparar um versículo com outro. Aí Marcos, Mateus e Lucas, tá comparando versículo a versículo. Aí eu fui comparando o Sermão do Monte aqui, a parábola dos talentos, versículo a versículo. Aí eu fui lá naquele livro, peguei o material, fiz ampliação. Aqui estão as cartas, falando da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra. Bom, aí eu peguei um outro livro chamado A Esperança Cristã. Fiz o resumo do livro que conta acerca da esperança cristã, e aqui eu comecei a ensinar os meus filhos. Aqui está. Este aqui é o capítulo 1 do Apocalipse. Este aqui é o capítulo 4 do Apocalipse. Então eu estava ensinando para eles através de imagem. Este aqui é o capítulo 5 do Apocalipse. Olha todos os personagens lá. Apocalipse, capítulo 5. Depois,
Capítulo 6 de Apocalipse, todas as cenas, ó, os cavalos, os cavaleiros. Depois, o capítulo 7 do Apocalipse, aqui está todas as cenas do capítulo 7 do Apocalipse. Ora, se o livro é imagem, para eu poder entender o livro, eu tenho que ver as imagens. É simples, eu não tenho que ficar lendo o livro, eu tenho que entender a visão. Este aqui é o capítulo 7, o silêncio no céu. O que eu fazia? Se lá no capítulo 4 diz que tem um personagem, no capítulo 7 o personagem não aparece, ele está lá no 4, mas eu trago ele para o 7. Por quê? Porque essa cena aqui, ó, eu estou enxergando ela no capítulo 4. O que o 7 me acrescenta? Ele fala que todo mundo ficou em silêncio. Então eu vou colocar o capítulo. Aqui, ó, as trombetas. Depois eu desenhei aqui, ó, o capítulo 10 do Apocalipse. Depois eu tenho aqui o capítulo 11 do Apocalipse. Fui desenhando. Aqui, ó. Agora aqui eu não sabia desenhar dragão. E aí eu tinha que desenhar a mulher e o dragão. Então vai lá, ó. Esse aí é a figura do que eu consegui fazer do dragão. O que é importante para mim? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cabeças. E ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 chifres. Então tá aqui o dragão com 7 cabeças. A mulher tá grávida, olha lá, ó. Aí eu fui desenhando cena a cena, como se fosse um filme. Aqui, ó, continua a cena do capítulo 12, a mulher lá no deserto, ó. Agora aqui, ó, o dragão caindo. Olha o planeta Terra aqui embaixo. O dragão caindo no planeta. Olha ele levando as igrejas. Então estou desenhando todas as cenas. Aqui, ó. O dragão na Terra exercendo o seu poder. Aí depois aqui, ó. Os 144 mil judeus. Está aqui, está desenhado. Depois aqui, ó. Apocalipse capítulo 14, a cena do Apocalipse 14. E depois aqui, ó, capítulo 15 e 16, ó. Isso aqui você não vai ver no capítulo 15 e 16 descrito, mas está escrito lá no 4. Ora, se a cena está acontecendo no 16, os elementos do 4 eu trago para cá, porque senão não vou entender o que está acontecendo. Quem são os personagens novos que estão aparecendo? Aqui, ó, capítulo 17. Aqui, a queda da Babilônia, capítulo 18. E aí, tudo que está acontecendo com a queda da Babilônia. Olha o capítulo 19 aqui. E aqui, capítulo 19. Ó, 2 páginas para poder desenhar o capítulo 19. Olha o capítulo 20. Dragão sendo preso, acorrentado. Aí vem o capítulo 20, ó, continua o capítulo 20. Olha o juízo final, capítulo 20, juízo final. Capítulo 21, 22, novo céu e nova terra. Aí depois eu desenhei o livro de Daniel. E baseado nesses desenhos, eu ensinei os meus filhos como é que era o Apocalipse, qual era a visão. Lembra que eu estou falando que eu ensinei para eles com 5 anos de idade. Quando eles estavam com 5 anos de idade, eu ensinei o Apocalipse para eles poderem o quê? Brincar de videogame. Percebe? O videogame não consegue competir com as visões do Apocalipse. Então, a hora que ele entra no videogame, eu sei lá, eu vou confiar em Deus. A única coisa que eu sei é que está na mente deles estocado o livro do Apocalipse. Agora brinca com videogame. Agora é você com Deus.
Então eu confio na palavra de Deus, que ela é viva e eficaz. Eu entrego a palavra de Deus para ele e com 5 anos de idade, em forma de visão, eu explico o mundo espiritual para eles e eles estão enxergando. Agora eles vão brincar com videogame. O que vai acontecer? Não sei. Eu injetei palavra de Deus, eu inoculei eles com a palavra de Deus. Agora eu tenho que confiar que a hora que eles sentarem para brincar no videogame, Deus vai trazer à memória aquilo que eles aprenderam. Lembra que eu fiz um plano de evangelização para os meus filhos, para que eles recebessem Jesus aos 5 anos de idade. Então eu comecei a evangelizar eles com 0 ano de idade. Com 0 a 1 ano, eu tinha uma maneira de ensinar, de 1 a 2 outra maneira, 2 a 3 outra maneira, 3 a 4 outra maneira. E depois, quando eles chegaram com 4 anos, eu disse a eles: agora, para vocês aceitarem Jesus Cristo, terem uma vida, e eu consegui explicar na linguagem deles, vocês precisam ouvir o apelo do pastor, ir lá na frente e entregar a vida de vocês a Jesus Cristo. E eles entregaram a vida a Jesus Cristo com 5 anos de idade. Eles foram na frente. Pai, o que o pastor está falando? Ele está dizendo que quem quer aceitar Jesus Cristo vai lá na frente. Eu vou. Então vai. E eles foram. E eles aceitaram a Cristo com 5 anos. Um diferente do outro em 1 ano e meio de diferença, mas na mesma faixa etária. E aí eles tiveram o conhecimento da história do Apocalipse através desse material. Agora, o que eu faço? Brinca com videogame. Eu não vou proibir brincar de videogame. Mas vocês, com 5 anos, estão habilitados a entender esse mundo. Aí você vai falar: César, mas eles têm 5 anos. Mas a confiança não está na capacidade deles entenderem o mundo. A minha confiança está no estoque da palavra de Deus no coração deles, para que o Espírito de Deus trabalhe com eles naquele ambiente que eles estão. Então eles têm que ser capazes de ser guerreiro no ambiente em que eles vivem. E a única maneira de eu tornar alguém guerreiro é usando a palavra de Deus. Então, o que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo que nós temos que anotar o que estamos aprendendo. Porque senão nós estamos... É praticamente impossível aprender um livro com esse nível de complexidade sem que a gente esteja entrando dentro dele. Lembra, você gosta de um filme, você assiste um filme 100 vezes. O Apocalipse também você tem que entrar lá 100 vezes, 200 vezes, até que aquilo faça, o verbo se faça carne dentro de você. Até que aquilo materialize dentro de você. Até que você não consiga olhar para o mundo que você vive sem enxergar o Apocalipse caminhando junto com você, orbitando junto com você. Ok? Vamos lá então. Nós temos aqui o capítulo 1. Nós vimos que o apóstolo João, ele coloca para nós as coisas que ele viu. E as coisas que ele viu está no capítulo 1. Depois, ele coloca as coisas que são. E as coisas que estão no capítulo 2 e no capítulo 3. As coisas que são estão no capítulo 2 e no capítulo 3. E depois, as coisas que são futuras. Elas estão no capítulo 4. E eu vou só parar no capítulo 4. Não vou entrar dali adiante, porque lembra que a cena vai e volta. Vai e volta. Mas o que a gente sabe é assim. Se você pegar o livro de Gênesis, desde a criação do mundo até a história de José, que é a última, a história não para, ela vai embora. Então, se você ler o Apocalipse do 1 até o 4, a história vai, ela não para. O que está acontecendo no capítulo 2 e no capítulo 3?
Este é a história da igreja. Agora note uma coisa, a igreja, ela aparece no capítulo 1, ela aparece no capítulo 2, ela aparece no capítulo 3, e do capítulo 4 em diante, a igreja desaparece. Você não vai ver mais a igreja sendo falada. Por quê? Porque o Apocalipse capítulo 2, Apocalipse capítulo 4 em diante, tudo que é futuro no Apocalipse, tudo que é futuro, diz respeito a Israel. Ou seja, você tem o capítulo 2 e o capítulo 3, Deus tratando com a igreja. E de repente a igreja desaparece. Quando a igreja desaparece, quem é que aparece no lugar da igreja? Israel. Agora, lembra, eu falei que tem capítulos lá na frente que vai voltar atrás e aí ele vai citar indiretamente a igreja. Mas a igreja, ela não é o principal personagem do que está acontecendo na terra a partir do capítulo 4. Então nós temos aqui, capítulo 2 e 3, a igreja. Do capítulo 4 para frente, Israel. Agora, alguém vai dizer para mim, para lá, você está enganado. O Apocalipse 12 fala da igreja. Fala perifericamente. De forma periférica, porque a história da igreja, ela termina no arrebatamento. Então, o que acontece? Se a história da igreja termina no arrebatamento, o divisor de águas entre a igreja no capítulo 2 e 3 e o capítulo 4 é o arrebatamento. Note, o que vai acontecer depois do capítulo 4 depende da igreja ser arrebatada. Aí alguém vai dizer, César, mas tem o capítulo 12. Tem, ele volta e vai. Mas nós estamos começando a entender o livro do Apocalipse. Não é possível, na mesma hora, conseguir explicar todas as coisas. Alguma coisa precisa estar claro. Nós temos que ter um ponto de segurança, porque se a gente não estiver seguro daquele ponto, o que vai acontecer no futuro, a gente vai se perder. Aí alguém chega para mim e fala, peraí César, você é pré-milenista, você é milenista, pré-milenista, amilenista, pré-milenista e eu nem sei mais o que é. Deixa eu explicar uma coisa. Quando eu estudo a palavra de Deus, o meu objetivo é encontrar a verdade. O meu objetivo no estudo da palavra de Deus é encontrar a verdade. O que a gente sabe da verdade de Deus? A verdade de Deus é absoluta. E quem é a verdade de Deus? A verdade de Deus é Jesus. É Jesus. É Jesus Cristo. Ele é a personificação da verdade. Ora, se existe uma verdade, ela é única, não pode existir o amilenista, o pré-milenista, o tribulacionista, o pré-tribulacionista e o pós-tribulacionista. Não tem jeito dos três ser verdade. Um é verdade e dois não é. Porque é impossível três doutrinas completamente divergentes entre elas possam se firmar na verdade. Não é. Agora,
Eu sou pré, sou pós, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, eu nem sei essas terminologias. Por quê? Porque o meu foco é o evento, é o acontecimento. A pergunta que eu falo é, vai ter arrebatamento? Vai. Então, quando que ele vai acontecer? Em tal momento. Como é que eu sei que aquele é o momento? É por causa disso, 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 disso. Então, esse é o momento do arrebatamento. Agora, eu sentei a verdade. E é assim que é. E agora, como é que as outras coisas se encaixam? Eu tenho que enxergar. Eu já tenho os meus marcos temporais. Então as outras coisas vão se ajustar aos marcos temporais. Aí você vai dizer, mas pera lá, então você está definindo a interpretação? Não. É a palavra que define a interpretação. Só que tem coisas na palavra que ela diz, é desse jeito. Por isso que diz assim, João, escreve as coisas que são. E depois dessa, o que vai acontecer? Ora, quais são as coisas que são? A dispensação da igreja. Então escreve a dispensação da igreja. E depois o que vai acontecer depois da dispensação da igreja? Agora, existe N versículos na Bíblia que vai sustentar o que eu estou falando. É óbvio que eu não tenho condição num único instante conseguir colocar todos os versículos ao mesmo tempo. Então, o conhecimento da cronologia, ele vai aumentando de intensidade à medida que nós vamos aprofundando no texto e adquirindo segurança no texto. Então, se o Apocalipse fala que o 2 e 3 é a dispensação da igreja e o 4 é o arrebatamento da igreja, então vamos congelar tudo que está do 4 para frente e vamos voltar para o 1, o 2 e o 3 para pelo menos entender o primeiro passo da palavra profética. Porque o que adianta eu tentar entender o futuro se eu nem conseguir entender o começo desse futuro, o presente? O que adianta eu dizer, olha, de igreja eu entendo. Entende como? Baseado no teu entendimento ou baseado na palavra de Deus que lhe dá o entendimento? É diferente. Eu posso dizer assim, as igrejas, por exemplo, eu vim da igreja católica. A igreja católica tem o Papa. E o Papa e a igreja católica entendem que existe uma única igreja visível na Terra. E que todas as igrejas têm que estar subordinadas a esta igreja visível, do jeito que eles pensam. E eles dizem assim, o Papa é o substituto de Pedro na Terra. Então veio Pedro, chegou nesse Papa. Não vou nem questionar se isso é possível ou não. Não é essa questão que eu quero apresentar. O que eu quero apresentar é o seguinte. As pessoas dizem, todo dia abre uma igreja nova. Então vamos ver. Nós estamos aqui no capítulo 2 do capítulo 3. Esse é o período da igreja. O que acontece nesse capítulo? É escrito a carta 1, a carta 2, a carta 2, a carta 3, a carta 4, a 5, a 6 e a 7. Uma maneira simples de entender. É possível ter mais de uma igreja? Vamos lá. Nós temos a igreja católica. Ela diz que ela é uma igreja. Aqui está a igreja católica. Ela diz que ela é a igreja universal. E como igreja universal, todas as igrejas estão subordinadas a ela. Aí a gente lê no Apocalipse e fala,
ao anjo da igreja primeira, ao anjo da igreja segunda, ao anjo da igreja terceira, ao anjo da igreja quarta, ao anjo da igreja quinta, ao anjo da igreja sexta, ao anjo da igreja sétima. Aí eu pergunto para você, quantas igrejas teria que ter na terra? No mínimo 7. Porque ele escreveu carta para 7 igrejas. Aí você vai dizer, mas pera lá, César, essa igreja aqui é na cidade de Éfeso, essa na cidade de Esmirna, na cidade. Então nós estamos falando de pelo menos uma igreja em cada cidade. Tudo bem, o Brasil tem 5.000 municípios, então como que nós seríamos? 5.000 igrejas diferentes? Pode ser, por que não? Se é uma igreja em cada cidade, no mínimo nós teríamos que aceitar uma igreja diferente em cada cidade, se fôssemos adotar o princípio de que se Jesus escreveu uma igreja para cada cidade, então cada cidade tem uma igreja. E tem gente que pensa assim, tem um grupo religioso que ele diz, numa cidade só pode ter uma igreja. Agora, qual é a lógica que nós enxergamos nessas 7 igrejas que nós precisamos capturar? A Igreja Católica, ela diz assim, tem uma só igreja e tem este homem aqui que ele manda em todas as igrejas. Mas o que a palavra de Deus nos ensina? A palavra de Deus nos ensina que tem o corpo de Cristo, sendo Jesus o cabeça e nós somos membros do corpo de Cristo. Então, se essa igreja diz que tem um cara que é o cabeça de todo mundo, a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que tem Jesus, que é o cabeça de todas essas igrejas. Então, se tem o pastor da igreja de Éfeso, quem é o cabeça da igreja de Éfeso? Cristo. Porque a cabeça é o corpo. A cabeça nunca é o membro. Na igreja tem líderes, mas líderes que estão subordinados à cabeça que é Cristo. Então o que nós estamos dizendo? Que quando nós olhamos para esse mundo de denominação que estão na terra, o que acontece? Vamos apagar aqui. O que acontece com esse mundo de igreja que está na terra? Se nós pegarmos a história da igreja, nós vamos encontrar assim. Aqui está a igreja primitiva. Ok? Aí começou a surgir uma igreja aqui, 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 uma igreja aqui. Esta é a linha do tempo. Ok? Você vai ter aqui, sei lá, o movimento luterano. Começa aqui e a luterana vem até os dias de hoje. Você tem o movimento presbiteriano e ele vem até o dia de hoje. Você tem o movimento batista e ele vem até o dia de hoje. O que nós entendemos então? Que quando uma igreja nasce, ela tem que ir até o final da história. Cada igreja, por isso que Jesus, uma vez os discípulos saíram com Jesus e chegaram para Jesus e disseram, Senhor, encontramos um que pregava em teu nome. E a gente pediu para ele nos seguir e ele não quis nos seguir. Jesus disse, quem não é contra nós é a nosso favor. Quer dizer, aquele indivíduo que não seguiu os discípulos, Jesus estava no domínio daquele acontecimento. Então, a história das igrejas é desta maneira. Então, nasce uma igreja ali. Ora, aquele que está constituindo uma igreja, ele é responsável pela igreja, pelas doutrinas que ele está colocando na igreja, e ele vai responder por aquilo que ele faz. Como é que nós sabemos disso? Olha o que o apóstolo Pedro escreve em 1 Pedro, no capítulo de número 4. No capítulo de número 4,
Pedro escreve o seguinte, versículo 17. Olha o que Pedro escreveu. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se o juízo de Deus vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho? O que significa isso? Significa que toda a igreja que é criada, ela está sob o juízo de Deus. E ela vai prestar conta por tudo aquilo que ela fez. É por esta razão que nós não precisamos ser juízes sobre as denominações. Cada denominação tem sua identidade. Cada denominação tem seu corpo de doutrina. E cada denominação, ela responde por aquilo que é o seu entendimento de fé. Quando Jesus vai às igrejas do Apocalipse, parece que só 2 igrejas não recebem repreensão. As demais recebem a sua repreensão. Então cada igreja, porque é constituída por seres humanos, elas são passíveis de repreensão, de juízo. Então vamos ler de novo o que Pedro diz acerca da igreja. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegado. Deus primeiro julga a sua casa, depois ele vai julgar os ímpios. E aí ele diz, ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Então Deus, ele julga a sua igreja, ele examina a sua igreja, ele pesa a sua igreja, ele avalia a sua igreja, porque ele diz, Jesus disse que ele vai edificar a sua igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a igreja do Senhor está sob esse escrutínio de Deus, está sob esse juízo de Deus. Pois é, a pergunta de ontem não vai dar para responder hoje, vai ficar para amanhã. Por quê? Porque nós precisamos entender os juízos de Deus, senão nós não vamos conseguir entender a resposta da pergunta se a igreja está indo para a glória ou indo para a apostasia. Porque se nós não entendemos como nascem as igrejas, se nós não entendemos como o Senhor trabalha o juízo nas igrejas, nós vamos ter uma visão triunfalista da igreja, como se nada estivesse acontecendo. E no entanto, quando nós lemos Paulo escrevendo aos 1 Coríntios, capítulo 11, ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como o pão, e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Esta palavra já seria a resposta à questão de ontem. A igreja está indo para a glória ou a igreja está indo para a apostasia? Pedro disse, a igreja está sob julgamento. Ela tem o juízo de Deus sobre ela. E se Deus está emitindo esse juízo sobre a igreja, qual é o destino daqueles que não pertencem à igreja? Paulo está dizendo aqui, quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E aí o juízo está acontecendo. É por isso que muitos estão fracos, doentes, e não são poucos os que estão dormindo, os que estão morrendo. Então, a metade da resposta está sendo dada por Pedro e por Paulo. Percebe? A visão é, a igreja está indo para a glória ou a igreja está indo para a apostasia? Qual é a resposta que estamos entregando hoje? A igreja está sob o juízo de Deus. A igreja está
sob o juízo de Deus. E é Ele que vai determinar se ela vai para a glória ou se ela cai na apostasia. O apóstolo Paulo escreve assim: o homem, a igreja, o homem está de pé ou está caído. Para o seu Senhor está de pé, para o seu Senhor está caído. Poderoso é o Senhor para sustentar de pé. Então, qual é a resposta? Pedro está dizendo: a igreja está sob juízo. Então, hoje, nós entregamos a metade da resposta. E a metade da resposta é esta: toda igreja que nasce, ela vai para o juízo de Deus. Toda igreja que nasce, ela vai para o juízo de Deus. Agora, para nós entendermos o juízo de Deus, nós temos que entender a natureza da igreja. Nós temos que entender a maneira como Deus trata com seus filhos. Lembra o livro de Hebreus? Deus corrige ao filho que ama, porque se ele não for corrigido, ele não é filho, ele é bastardo. O que eu quero trazer para esta live? A igreja ela tem dois posicionamentos diante de Deus. Aquele posicionamento em que ela caminha por pastos verdejantes, ou aquele posicionamento que ela anda por vale de sombra de morte. E a igreja, ela passa por esse juízo divino. Então, a resposta: a igreja está indo para a glória ou a igreja está indo para a apostasia? A primeira resposta é esta: a igreja está sob escrutínio de Deus, sob o juízo de Deus. E aí, entendendo esta parte, lendo 1 Pedro, e capítulo 4, e lendo o apóstolo Paulo no capítulo 7, no capítulo 3, e muitas outras passagens das Escrituras, nós vamos descobrir: Deus trata com seu povo. Então a coisa não é tão simples quanto parece. Não é tão triunfalista quanto parece. Não é tão certo quanto parece. Porque se nós não entendermos o tratamento de Deus, podemos pensar que a igreja está crescendo quando a igreja está caindo. Jesus colocou a igreja de Laodiceia sob essa ótica. Ele diz: eu estou à porta e quero entrar. Esta igreja era a última igreja. Fica aqui a dica. Estamos assim encerrando a nossa live. Eu quero... Amanhã nós vamos continuar nessa temática. E amanhã sim, nós vamos trabalhar o comparativo de cada carta destinada a uma igreja com cada parábola de Mateus capítulo 13. Agora que você consegue perceber que Deus tem um critério de julgamento do seu povo, de tratamento do seu povo, um critério em que ele disciplina o seu povo, então agora nós temos condição de nos depararmos com as cartas das igrejas e com as parábolas de Jesus em Mateus capítulo 13 e ter uma visão real, verdadeira, não uma revisão maquiada da igreja. E aí nós vamos entender como é que Deus guia o seu povo ao longo da história. Que o Senhor seja louvado. Foi muito bom ter você comigo. Eu quero dizer que você pode colocar as tuas perguntas, como está sendo colocado, e a hora que a Rita fez a questão, vai dar para responder a pergunta de ontem. Eu fiz esse fechamento para dar essa introdução e encaminhar essa resposta. Então você, ao estar falando comigo, eu falo ouvindo. Ou seja, eu falo com convicção de que eu falo, mas ao mesmo tempo eu ouço o que a pessoa está me dizendo
e muitas vezes eu incorporo o que a pessoa me diz, eu aprendo com ela e continuo falando, porque eu estou sempre nesse processo de aprendendo, falando e aprendendo, porque a palavra de Deus, ela demanda a nossa atenção. Todo aquele que nos fala, todo aquele que nos exorta, todo aquele que nos faz pensar, ele ajuda a termos uma fé sólida, uma fé apoiada na palavra, uma fé que a gente sabe argumentar com ela. E assim estamos encerrando essa live e eu espero encontrar você aqui amanhã junto comigo às 20 horas em ponto. Que o Senhor seja louvado e possa lhe abençoar ricamente.